Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia. Espero que essa semana tenha sido boa para todo mundo, não é? E hoje nós vamos continuar agora com a nossa terceira aula da nossa oficina de produção textual. Vamos lá? Primeiro, a gente vai recapitular um pouco as coisas que a gente já viu nas aulas passadas, tá bom? A gente falou sobre a organização textual, não foi? A necessidade do cabeçalho. Muito parabéns para quem já está utilizando o cabeçalho como é indicado. Essa semana a gente já teve muito mais pessoas utilizando. Eu espero que vocês estejam utilizando o cabeçalho em todas as disciplinas, tá bom? Não só nas aulas de produção textual, mas é necessário essa organização aqui com todas as disciplinas que a gente está estudando, principalmente durante esse período, não é? A letra e a apresentação, já vi pessoas melhorando tudo isso no seu texto, já vi pessoas utilizando essas dicas aqui, aquelas dicas sobre os erros, não é? Da gente passar apenas um traço ao invés de riscar a palavra e tudo mais. Muito parabéns para quem está utilizando o material correto, para quem está tendo atenção às atividades, lendo com atenção, tá bom? E para quem está fazendo o planejamento, para quem está fazendo o esboço, para quem está fazendo é, um ensaio do seu texto, não é? Faz primeiro num papel, você ensaia aquilo que você vai colocar, organiza suas ideias, depois você transcreve para uma nova folha. Aquilo que você deixou para trás é o seu esboço, é como o seu texto foi pela primeira vez pensado. Depois você passa a limpo e escreve o seu texto oficial, não é? E a linguagem para quem já está cuidando. Isso daqui é muito importante, tá? A gente também viu sobre, a gente se aprofundou um pouco mais sobre o fichamento, não foi? O fichamento que é um tipo de trabalho que a gente está fazendo, que é uma forma de resumir um texto que a gente leu e de a gente organizar as ideias desse texto que a gente leu para que facilite o nosso estudo daquele texto, para que facilite o nosso entendimento daquele texto, né? Dá para a gente utilizar tudo isso aqui fazendo um fichamento. E os fichamentos são muito importantes, principalmente nesse período que nós estamos tendo aulas online, por videoaulas, porque é muito importante que a gente entenda aquilo que os professores estão colocando. Então, se você não entendeu bem aquilo que algum professor falou, tenta fazer um fichamento daquele vídeo. Tenta organizar, apontar e ir anotando as ideias principais que você encontrou e depois você lê o seu fichamento. Você vai ver como vai melhorar muito a sua atenção sobre aquele conteúdo, você vai entender muito melhor. Até porque quando a gente escreve, a gente também está pensando sobre aquele conteúdo, a gente também está organizando na nossa cabeça aquele conteúdo, por isso que facilita muito, né? Só que todas as formas que a gente viu até agora foram de trabalhos escritos, não é mesmo? O fichamento, a organização das atividades em geral. A gente falou muito sobre trabalhos escritos. Hoje nós vamos falar sobre trabalhos na modalidade oral da língua, aqueles trabalhos falados ou os trabalhos apresentados, como a gente conhece muito bem, não é? Que alguns professores já até pediram para vocês gravarem vídeos apresentando determinados trabalhos, determinados assuntos, não é? Aqui eu coloquei dois tipos de trabalhos que são muito comuns de serem apresentados. São os seminários e são aqueles trabalhos mais expositivos. Qual é a diferença entre um e outro? O seminário é aquele trabalho onde a gente vai falar sobre um assunto, a gente estuda sobre um tema, sobre determinada parte de um assunto e a gente vai falar sobre aquele assunto. Por exemplo, nas aulas de ciências, se a gente estuda alguma coisa relacionada ao meio ambiente, no seminário a gente vai falar sobre aquilo, sobre o assunto que a gente ficou responsável de falar. A exposição
diferente do seminário é quando a gente produz um trabalho, por exemplo, nas aulas de artes, a gente produz algo, uma pintura ou um trabalho manual, e a gente vai apresentar esse trabalho que a gente produziu, a gente vai expor ele, tá bom? Nessas duas modalidades aqui de trabalho apresentado, a gente precisa do mesmo jeito de uma série de normas para a gente também, iguais àquelas que a gente viu do trabalho escrito, né? Como o cabeçalho e tudo mais. A gente também precisa organizar essas formas de apresentar os trabalhos, tá bom? E para isso, surpresa, eu preparei um trabalho apresentado e eu vou apresentar para vocês, tá bom? Olha só. Aqui a gente tem alguns pontos que a gente precisa prestar bastante atenção quando a gente está falando sobre um trabalho que é apresentado de forma oral, quando a gente está falando, não é? É importante a gente estar atento que a gente está falando com o nosso professor. Então a gente precisa deixar primeiramente aquele tópico que a gente viu do texto escrito também é muito importante aqui, a linguagem que a gente usa. Não podemos esquecer, por exemplo, de que esse é um trabalho e que essa é uma forma de avaliação. Nosso professor está avaliando o nosso conhecimento. Então a gente precisa muito prestar atenção na forma como a gente se comunica com o professor. A gente não vai usar uma linguagem que a gente usa no dia a dia, na rua, falando com um amigo, não é? A gente vai usar a mesma linguagem que a gente está acostumado a falar na escola, tá bom? Esse é um ponto muito importante. Outros pontos importantes, são a postura. A postura é muito interessante, porque você já pensou se a gente fosse apresentar um trabalho para o professor escorado na parede, desse jeito, dessa forma, de qualquer jeito, ou então na frente do cartaz, não é? Isso vai dificultar muito. Então a postura, você deve ficar ao lado de um cartaz se você for apresentar com cartaz, ou do seu trabalho expositivo, de forma que ele esteja numa altura boa para você olhar e apresentar, tá bom? Claro que isso você pode contar com a ajuda de quem está aí na sua casa. Muito importante também. A introdução é um ponto importante porque ela vai funcionar como se fosse o cabeçalho, onde a gente tem as informações do aluno e aquilo que ele está apresentando. Então, na introdução do seu trabalho apresentado, você deve falar o seu nome, você deve falar a sua escola, você deve falar qual a sua turma e você deve apresentar aquela disciplina, o professor e que trabalho é aquele que você vai fazer, tá bom? Então, na introdução, você também vai colocar essas informações que são muito importantes para a identificação daquele trabalho, igual no cabeçalho, ok? Outro ponto é o conteúdo. O conteúdo ele precisa ter sido estudado. É igual naquele outro, nos trabalhos escritos, onde a gente precisa ler bastante o texto sobre o qual a gente vai falar, não é? Aqui o conteúdo vai funcionar do mesmo jeito. A gente precisa estar com o conhecimento aqui, para falar direitinho. E para isso vale a gente ler, reler, estudar sobre o que a gente vai falar, ok? Outra coisa, como sempre, não é? A organização. A organização é um ponto muito importante, porque como eu já falei, não somente o conteúdo, não somente a sua postura, mas a organização do seu trabalho são fatores importantíssimos para a sua avaliação, tá bom? Então mantenha um trabalho organizado, bem feito, caprichado, tá bom? Com tudo isso, eu tenho certeza que a sua nota vai sair daqui para cá. E claro, a nota é importante, mas o mais importante ainda é o seu conhecimento sobre esse conteúdo. Então vai ser importante que você siga todos esses passos para que você adquira muito mais conhecimento e possa aproveitar muito mais o conteúdo sobre o qual você está falando. Por último, é importante a utilização da farda.
Lembre-se, esse é um trabalho escolar. Então, a nossa identificação maior é a nossa farda, não é? Olha aqui, ó, mostrando a que instituição de ensino a gente pertence. Então, com todos esses passos, eu tenho certeza que o seu trabalho apresentado vai ter um nível muito melhor, tá bom? Para a gente finalizar o vídeo, eu vou falar sobre a nossa atividade. E já lembrando também, gente, quem não está mandando as atividades das semanas passadas, eu vou dar mais uma chance para vocês enviarem as atividades da oficina de produção textual, tá bom? Então podem enviar. Essa semana eu estive doente, então eu não pude acompanhar tão assiduamente todas as atividades que vocês enviaram, mas eu vou olhar todas durante essa semana, tá bom? Então, quem ainda não fez, tem esse tempo para enviar as atividades, principalmente o fichamento que a gente fez na semana passada. Não deixem de enviar, porque essa também é uma forma de avaliação nesse bimestre, tá bom? Para a atividade dessa semana, da videoaula de hoje, eu também vou mandar um PDF explicando, mas eu vou explicar aqui também para vocês entenderem bem. Vocês vão fazer igual eu fiz, vão gravar um vídeo, não precisa ser um vídeo grande, pode ser um vídeo entre 1 ou 2 minutos. Esse vídeo vai ser de vocês apresentando algo que vocês estejam fazendo para se divertirem durante a quarentena, tá bom? Pode ser apresentando um vídeo um filme que vocês gostem, ou uma série que vocês gostem muito, ou uma atividade de lazer que vocês estão praticando em casa. Não quero saber de vergonha de ninguém. Hoje eu mostrei para vocês o rosto, então vocês vão me mostrar também o de vocês, até pra gente matar a saudade, isso é importante, hein? Então, vocês vão fazer essa atividade de 1 ou 2 minutos. Não é obrigatório fazer cartaz igual eu fiz, tá bom? Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer com folha normal, com o material que vocês tiverem em casa. Não é obrigado fazer com cartolina. E nem é obrigado fazer. Se você quiser fazer sem cartaz, também pode fazer. O que é importante é só prestar atenção naqueles tópicos que eu falei, na postura, na introdução do seu vídeo, onde você vai se apresentar, dizer qual é a disciplina da atividade e tudo mais, tá bom? A organização e a farda, não se esqueçam, tá bom? Essa vai ser a nossa atividade dessa semana. Eu espero que vocês se divirtam fazendo e não deixem de me mandar, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas da nossa oficina, da nossa terceira aula da oficina de produção textual. Eu estou morrendo de saudades e torcendo para que a gente se veja logo logo. Então, tchau, tchau!